Olá pessoal, aqui é o professor Luiz. Vamos começar nossa primeira aula de exploração dos recursos naturais. Então, os recursos naturais, a gente pode dizer que as rochas são elementos sólidos compostos por um ou mais minerais, tá? E esses elementos, eles podem ser combinados ou não. Nós podemos dizer também sobre a classificação das rochas. A priori, nós colocamos ela em três categorias: as magmáticas, as ígneas, né, as sedimentares e as metamórficas. Nós vamos falar então primeiro das magmáticas ou ígneas. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte: você tem o desenho de um vulcão, ok? Tá, você tem aqui a garganta do vulcão, tá? E ele expelindo lava, como todo vulcão faz. Essa lava expelida, ela vai solidificar e formar rochas, ok? Então, ela forma rochas tanto no interior do vulcão quanto no exterior do vulcão. Lembrando que as que estão fora, né, elas resfriam mais depressa e as do interior resfriam mais lentamente, ok? Então, essa primeira rocha interna, ela é chamada de intrusiva ou plutônica, ok? E pode ser também chamada de abissais. Esses são os nomes dados a essa rocha, tá? Como eu falei, o resfriamento é lento, ok? E ela se torna uma rocha mais dura. Isso sempre vai acontecer no interior dos vulcões. Já essa rocha que está solidificando um pouco mais rápido do lado de fora, ela é chamada de extrusiva, ok? E recebe também o nome de vulcânica. Então nós temos as rochas que saem do lado de fora, extrusivas e vulcânicas, tá? Aqui a gente pode considerar também elas como efusivas, né? O seu resfriamento, como eu falei, é mais rápido. Aqui eu escrevi errado, né? E ocorre no exterior. Então, as rochas sedimentares é um conjunto de processo mecânico, né, químico ou biológico. Ela é formada pelos agentes externos que recebem o nome de erosão. Como é que elas são formadas?
elas são formadas pela erosão do solo, né? Erosão da crosta terrestre. E, como eu falei, ela pode ser mecânica, química ou física. Aliás, biológica, né? Então, o que acontece? Conforme a erosão vai desgastando as rochas na parte de cima do relevo, esse relevo vai levando essas rochas para um lugar mais baixo e lá elas se acumulam, tá? Como ela não tem pressão e não tem temperatura suficiente para fundir essas rochas vão só se agregar. Então elas se agregam, mas mantêm os minerais nas formas em que foram erodidas, tá? Então você tem pequenos fragmentos de vários minerais numa rocha só, né? Então elas não se fundem, ela não vai formar uma terceira ou quarta rocha. É bom a gente lembrar que toda vez que tem erosão, né, o terreno ele vai ficando mais baixo e mais arredondado, né? Isso também decorre pelo fato da erosão, ok? Então, por isso que, por exemplo, no Brasil você tem uns terrenos, as montanhas são mais baixas e são mais arredondadas, porque são mais antigas e receberam mais ação da erosão, ok? Então, essas rochas, elas vão receber o nome de sedimentares, porque são um conjunto de sedimentos que se agrupam e se solidificam, formando uma rocha, mas mantendo as características dos sedimentos que ela recebeu, tá? E aí você pode encontrar um ou mais minerais nessas rochas, ok? Perfeito? Então, vamos para o próximo. Rochas metamórficas são aquelas que se transformam, né? E elas se modificam em outra rocha. Quando o sedimento tem pressão e temperatura suficiente, ela se modifica e se transforma em novos minerais, né? Ali eu coloquei como exemplo o mármore. Então, como é que é formada esse tipo de rocha? Mesmo conceito. Ocorre a erosão no topo do relevo, nas partes mais altas, tá? Essa erosão ela é deslocada para a parte mais baixa e geralmente elas se acumulam, aqui no caso, em buracos, vamos dizer, fugiu o nome agora, em depressões, ok? E esse acúmulo de sedimentos, ele vai formando camadas de pressão e temperatura, tá? Aqui, como eu falei na outra rocha, a montanha ela vai diminuindo de tamanho e vai se tornando arredondada, né? Bom, esses fragmentos eles vão descendo, vão se acumulando, tá? É
a erosão que a gente já conhece, né? Vou colocar aqui. E eles vão se acumulando e vão formando camadas de pressão e temperatura. Essas camadas de pressão, elas vão aumentando gradativamente a pressão e a temperatura. Quando chega num determinado momento, os minerais que compõem esses fragmentos, eles se fundem, eles entram em fusão com os outros minerais. E isso transforma essa região numa rocha totalmente nova, que é a união dessa pressão e dessa temperatura, tá? O aumento dessa pressão e dessa temperatura. Bom, um exemplo que nós vamos poder trazer depois, né, é o mármore, né? Então nós temos aqui a transformação dessa rocha numa nova rocha, uma rocha com características totalmente diferentes dos fragmentos que vieram de cima da montanha. E essa rocha recebe o nome de metamórfica. Por que metamórfica? Porque ela se transforma numa terceira rocha. Tá? Então, recapitulando, a erosão fragmenta, esses fragmentos se acumulam na depressão, a pressão e a temperatura aumentam, o aumento dessa pressão e temperatura transforma os minerais que existiam nela em rochas metamórficas. Ok? Tá? E o exemplo, como eu falei, é o mármore. Bom, agora nós vamos falar do ciclo das rochas. O ciclo das rochas, ela começa pelas rochas magmáticas. E essas rochas magmáticas podem se transformar em rochas sedimentares. Ok? Elas também podem se transformar em rochas metamórficas. E as rochas metamórficas e sedimentares podem se transformar uma nas outras. Então, uma sedimentar pode se transformar em metamórfica e uma metamórfica se transformar numa sedimentar. Mas nunca essas rochas, nem a sedimentar nem a metamórfica, vão se transformar em magmáticas. Aqui nós temos uma lista dos principais tipos de rochas, né? Dos 3 tipos de rochas: ígneas, né? Sedimentares e metamórficas. Isso aqui é mais um exemplo para você ter uma ideia do tipo de rocha, né? E como elas são formadas. Você vê que a sedimentar ela tem vários outros elementos dentro dela, dá até para perceber. E as metamórficas não. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Fui. Nossa Senhora.